Revelado. O inesperado amor entre a tímida garota e o nerd da escola que transformou suas vidas. Ana sempre se sentiu como uma sombra no colégio. A jovem de 17 anos caminhava pelos corredores da escola particular em São Paulo, com o coração acelerado e o olhar baixo, sentindo-se invisível em meio a colegas que pareciam brilhar. Os sorrisos e as conversas animadas ao seu redor só acentuavam sua timidez e a pressão constante de ser a filha exemplar. As expectativas dos pais eram como correntes pesadas que aprendiam a um futuro de médico de sucesso, algo que ela nunca teve certeza se realmente desejava. O talento para a arte pulsava dentro dela, mas a ideia de mostrar sua paixão parecia tão distante quanto as estrelas. Era numa tarde nublada que Ana se viu encurralada entre seu medo e a curiosidade. Ao passar pela sala de ciência, seus olhos se detiveram em um projeto borbulhante de robótica. Ali estava Tiago, um garoto genial, mas frequentemente ignorado. Seu cabelo desgrenhado e sua camiseta surrada faziam parte de um estereótipo que os outros não hesitavam em zombar. No entanto, quando Ana olhou para os olhos de Tiago, viu algo que nunca tinha percebido: determinação. Sem pensar duas vezes, ofereceu sua ajuda. O que começou como um mero gesto de solidariedade rapidamente se transformou em algo extraordinário. As tardes de estudo tornaram-se santuários para ambos. Ana trazia ideias criativas para o projeto, enquanto Tiago compartilhava seus conhecimentos técnicos em um fervor contagiante. Aos poucos, os muros de suas inseguranças começaram a ruir, e eles se abriram um para o outro como nunca imaginaram. Isso era novo para Ana. Nunca tinha compartilhado seus sonhos de ter uma exposição de arte ou se permitido sonhar com algo além da medicina. Com Tiago, tudo parecia possível. Tão seguro e ao mesmo tempo tão vulnerável, ele contava sobre suas dificuldades em ser aceito, e Ana, por sua vez, revelava sua luta contra as expectativas familiares. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto os dois se tornavam mais próximos, Ana hesitava em se entregar completamente. A dúvida a torturava. Será que ela era boa o suficiente para Tiago? E se isso tudo não passasse de um sonho, um devaneio em meio à pressão opressora? Para Tiago, o receio de se abrir para alguém que parecia estar tão distante de sua realidade o travava. Ele se perguntava se deveria se permitir amar, ou se seria um fardo. Com a competição de robótica se aproximando, a tensão crescia. Ana estava sendo puxada por seus pais, insistindo que se preparasse para o vestibular, enquanto Tiago sonhava em mostrar seu projeto ao mundo. O que estavam prestes a descobrir era que algumas escolhas podem transformar não só suas vidas, mas a forma como enxergam o futuro. A pressão era palpável. Qual seria o custo de escolher entre o amor que florescia entre eles e o que esperavam de suas vidas? Com o destino batendo à porta, um obstáculo inesperado surge. Ana recebe uma proposta irrecusável, enquanto Tiago tem a oportunidade de brilhar de forma singular. Mas a que custo? E agora? O que eles escolherão? Seguir a expectativa dos outros ou arriscar tudo pelo que realmente desejam? A dor da incerteza paira no ar. A decisão deles mudará não só suas vidas, mas também o clima do colégio para sempre. O sol havia surgido tímido naquele dia, como se também estivesse hesitante em se mostrar plenamente. Ana caminhava com as mãos enfiadas nos bolsos do uniforme, a mente a mil, pensando na proposta que recebera na noite anterior. Um estúdio de arte famoso em São Paulo tinha se interessado por suas pinturas e queria que ela participasse de uma exposição coletiva. Era a chance que sempre sonhou, mas também significava uma escolha difícil:
abandonar Tiago e seu projeto de robótica no momento em que ambos estavam prestes a brilhar. Isso é uma oportunidade única, Ana, dizia a voz de sua amiga Ju, que havia recebendo a novidade em meio a pulos de alegria. Mas e Tiago? Como ela poderia deixar um amigo e um amor em potencial para trás? A competição de robótica estava se aproximando, e mesmo que a peça que estavam criando juntos ainda estivesse longe de ficar pronta, a conexão que tinham parecia estar mais forte do que nunca. Enquanto pensava em tudo isso, Ana avistou Tiago na sala de ciência. Ele estava com a testa franzida, absorvido em um modelo que parecia mais complexo a cada nova adição de peças. O coração dela acelerou, movendo-se entre a vontade de ir até ele e o medo de estragar tudo. Ana, você chegou! Ele olhou para ela e o sorriso era como um farol na escuridão. Consegui colocar a programação do robô no ar. Venha ver! O entusiasmo nos olhos dele fez o peito dela aquecer. É tão raro ver Tiago tão animado. Ela não queria que essa chama se apagasse. Tão imersa em seus pensamentos, Ana quase não percebeu que estava diante do projeto, que 2 meses atrás parecia apenas um amontoado de peças. Agora, era um robô que se movia, quase como se tivesse vida própria. Ela sorriu, admirada. Isso está incrível, Tiago. Você realmente é um gênio. Ele ficou vermelho. Temos que ajustar algumas coisas, mas estou começando a acreditar que podemos ganhar essa competição. Ana sentiu uma ponta de dor. Ganhar significava tudo para Tiago, e ela não queria ser a razão para que ele falhasse. Mas, ao mesmo tempo, as cores vibrantes de suas obras a chamavam para a felicidade que nunca tinha experimentado. Era confuso, e o dilema só a deixava mais angustiada. O que está pensando? Tiago interrompeu seus pensamentos. Ele a observava com um olhar carregado de preocupação. Ana hesitou, as palavras se enrolando na garganta. A verdade que ardia dentro dela estava presa, e ela temia que a revelação pudesse quebrar tudo. Eu recebi uma proposta para expor minhas pinturas. As palavras foram saindo devagar, quase como se cada sílaba fosse uma pedra no caminho. É uma oportunidade incrível, mas não sei se posso deixar você e o nosso projeto. Os olhos de Tiago escureceram por um segundo, como se a luz tivesse sido apagada. É o que você sempre quis, Ana. Você tem que ir, se é isso que te faz feliz. Mas Ana notou a dor em sua voz. A preocupação que antes flamejava, agora se misturava à tristeza. Isso poderia arruinar tudo, e ao mesmo tempo era a chance de Ana brilhar. Ela não queria abrir mão de nada, mas tinha consciência que a escolha entre arte e amor parecia tão implacável. Tiago, mas e a competição? Uma súbita ideia a atingiu. Talvez você pudesse ir para a exposição comigo. Eu não sei se conseguiria fazer isso sozinha. Os dois se encararam em um silêncio tenso. A esperança de uma solução nascia entre eles, mas o medo ainda pairava no ar. Ana sentia que tomava um importante direcionamento em sua vida. Mas seria mesmo possível unirem seus sonhos? Assim que os olhos de Tiago brilharam novamente, a dúvida engatilhava um novo temor. E se isso ferrasse ainda mais seus destinos? Agora, o que importava? O amor ou a arte? O dia passou, mas a conversa entre Ana e Tiago persistia em sua mente como um eco constante. Era impossível desligar-se da ideia de que, se fizesse escolha errada, poderia perder não apenas a oportunidade de expor suas pinturas, mas também a chance de viver algo especial com ele. A noite chegou antes que ela percebesse, e Ana não conseguia tirar os olhos das telas em seu quarto, cada uma representando fragmentos de sua alma. As cores se misturavam, como suas emoções, e o ar parecia pesado com a pressão da decisão que ela tinha pela frente. No dia seguinte, na escola, a atmosfera estava mais elétrica do que o habitual. O anúncio da competição de robótica se aproximava e a expectativa infiltrava-se em todos os corredores. Tiago estava ainda mais focado em seu projeto. O brilho em seus olhos era contagiante,
e Ana não conseguia não se sentir motivada ao ver seu entusiasmo. Mas, ao mesmo tempo, a culpa a consumia. Ei, você viu a nova programação do robô? Estamos quase prontos! Ele exclamou ao encontrá-la no intervalo. Uma animação genuína se esboçou em seu rosto, e Ana sorriu de volta, mesmo que seu coração estivesse apertado. Sim, estou achando tudo incrível. Você realmente se dedicou a isso, Tiago. E você também, Ana. Esse projeto está sendo uma parceria e tanto. Ele olhou para ela, e por um momento a conexão entre eles parecia ainda mais intensa. Os olhares se cruzaram e a tensão surgiu, quase como uma promessa não dita. Mas Ana sabia que havia um peso por trás de tudo isso. Com a competição se aproximando, a ansiedade se acumulava. Ana então decidiu que precisava buscar um jeito de fazer as duas coisas acontecerem, a exposição e a competição. Quem sabe, com muito esforço, eles fossem capazes de unir seus mundos. No dia seguinte, encontrou Tiago no laboratório. Oi, Tiago. Pensei em algo. Sua voz tremia um pouco. E se a gente fizesse uma apresentação inteira, uma mistura de arte com robótica? Você sabe, integrar suas habilidades ao que eu quero expor. Arte e robótica? Isso poderia ser incrível. Mas será que conseguiríamos em tão pouco tempo? Tiago respondeu com entusiasmo, mas ela percebeu a hesitação em seu olhar. Se formos trabalhar juntos, eu acredito que podemos sim, saiu Ana com esperança. No fundo, ela sentia que era uma forma de testar os limites do que poderiam conquistar juntos, além de unir seus sonhos. Depois de algumas horas, já estavam cercados de ferramentas e materiais. Ana mirou os rasgos de tinta em suas mãos enquanto Tiago programava. A mágica estava começando a acontecer. O robô ganhava vida dentro de uma galeria improvisada. Ria e conversava com Tiago. Cada momento parecia mais fácil, como se as dúvidas fossem se dissipando. Mas quando a noite chegou e o trabalho estava terminado, o estômago de Ana se revirou. Tiago, só queria que você soubesse. Se a gente erra, se não funcionarmos... Soa como se você estivesse com medo de algo, Ana. Ele a interrompeu, a preocupação estampada no rosto. Só precisamos dar o nosso melhor. Não temos controle sobre o resultado. Ana sentiu a sinceridade nas palavras. Era verdade. Mas e se tudo isso fizesse com que eles perdessem não apenas a competição, mas também a amizade? Assim que abriu a boca para falar, um barulho alto a surpreendeu. O robô piscou luzes e começou a se mover, surpreendendo ambos. Uau! Gritou Ana, rindo de alegria. O clima leve da criação parecia empurrá-los para anseios desconhecidos. E ali, naquele instante, tudo parecia possível. Mas seria suficiente? A dúvida ainda pairava como uma sombra, enquanto Ana se perguntava se estava pronta para o que estava prestes a acontecer. Algo a dizia que essa experiência poderia transformar tudo entre eles, e dentro dela crescia uma expectativa nova e desconhecida. O que acontecerá se eles realmente ganharem? Essa pergunta ecoava em sua mente, enquanto as possibilidades pareciam se agrupar e tomar forma em uma nova realidade. Uma que poderia trazer medo e alegria em igual medida. Ana e Tiago quase não conseguiram dormir naquela noite, com a ansiedade pulsando em suas veias. A competição se aproximava rapidamente e a ideia de apresentar seu projeto conjunto seduzia e aterrorizava ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, enquanto se preparava, Ana lançou um olhar para o espelho. Os olhos estavam ligeiramente inchados, não apenas por causa da falta de sono, mas pela expectativa. Era como se ela estivesse se preparando para algo muito maior do que uma simples competição de robótica. Na escola, a energia estava palpável. Os alunos corriam de um lado para o outro, fazendo os últimos ajustes em seus projetos. Ana encontrou Tiago no corredor, o rosto iluminado por um sorriso nervoso. Ele segurava a lista de projetos que seria apresentada. Estamos quase prontos, Ana. É agora ou nunca. Com um aceno, Ana se juntou a ele, sentindo o pulso acelerado de ambos no ar. A cada passo, o medo e a empolgação se entrelaçavam, criando uma dança caótica em seu interior.
A sala onde a competição aconteceria era vasta e cheia de mesas, cada uma demorando a mostrar invenções brilhantes e criativas. Vamos ser ótimos. Há algo de incrível nisso, acredite, Tiago disse, tentando confortá-la, enquanto organizava os fios do robô nas mãos. O que você acha que vai pensar? Quero dizer, se não der certo? A voz de Ana tremia, mas ela cerrou os lábios, decidida a não deixar a insegurança transparecer. Tiago apoiou a mão em seu braço. Só vamos mostrar o que fizemos com carinho. A arte e a robótica se uniram aqui. Isso é especial por si só. Ana sentiu a determinação dele como uma luz guiando seu caminho promissor. Enquanto ouviam outros alunos falarem sobre suas invenções, a confiança começou a crescer dentro dela. Sorrisos e risadas eram trocados, mas ela só tinha olhos para Tiago, que estava tão envolvido no projeto que mal percebendo o mundo ao seu redor. Quando chegou a vez deles, Ana sentiu um frio na barriga. Subiram ao pequeno palco improvisado e quando o robô começou a se mover, seu coração disparou. As luzes piscantes e os sons mecânicos criavam uma sinfonia mágica que envolvia todos na sala. Ana começou a explicar a ideia por trás da apresentação, suas palavras fluindo mais facilmente do que esperava. Esse projeto é uma mistura da minha arte e da programação do Tiago. O robô foi feito para interagir e criar momentos de beleza enquanto se move. A resposta da plateia foi imediata. Alguns aplaudiram, outros se entreolharam com curiosidade. O brilho nos olhos de Tiago provava que ele estava completamente preso no momento, assim como ela. E quando o robô executou um pequeno ato de arte, uma dança feita para refletir as cores de uma tela que Ana tinha criado, os aplausos se tornaram mais intensos. Mas no meio do frenesi, ela percebeu que uma figura conhecida estava à porta. Era Lucas, seu ex-namorado, com um olhar crítico. A presença dele trouxe um frio à espinha de Ana. O que ele estava fazendo ali? Instantaneamente, sua mente se dividiu entre o presente radiante e um passado que ela gostaria de esquecer. No que você estava pensando, Ana? E com quem você está trabalhando esse projeto? A voz dele soava sarcástica e o nervosismo a fez hesitar. Ana olhou para Tiago, que imediatamente percebeu a mudança na atitude dela. Ele apertou sua mão, enquanto os aplausos se tornavam uma cortina de som ao fundo. Tudo dentro dela gritava para ignorar Lucas, mas a chave de seu sucesso agora parecia balançar entre decisões do passado e do futuro. O coração de Ana batia forte, dividindo-se naquelas frações de segundos cruciais. O olhar de Lucas era uma lembrança viva de suas inseguranças, enquanto a força de Tiago representava tudo que ela poderia conquistar. E assim, em um momento que poderia mudar tudo, ela se viu diante de uma escolha: abraçar o novo ou se esconder no conforto do que já conhecia. Assim que a música do robô começou a ecoar novamente, uma nova dúvida surgiu em sua mente. Será que ela poderia, de fato, deixar o passado para trás e seguir em frente? Em que direção a vida de Ana iria agora? Ana respirou fundo, tentando colocar a cabeça no lugar. Tiago, percebendo a tensão dela, puxou-a levemente para o lado, longe da paparazzi e do olhar crítico de Lucas. A plateia ainda estava imersa na apresentação, mas as palavras de Lucas pairavam no ar, como uma sombra insistente. Ei, você está bem? Tiago perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. O som da competição se esvaía à distância, e ela sentiu que o mundo ao seu redor começava a girar lentamente. Só preciso de um momento, Ana falou, tentando esconder a vulnerabilidade atrás de um sorriso que mal conseguiu forçar. Olha, Tiago continuou, inclinando-se levemente para mais perto. O que ele pensa não importa. O que vale é o que estamos fazendo aqui e agora. O verdadeiro prêmio não são os troféus, mas o que criamos juntos. As palavras dele a despertaram um pouco. Ela deslizou os dedos sobre a superfície do robô, a textura fria de metal e fio a ancorando de volta à realidade. O que Tiago disse era verdade. O robô era uma extensão de suas almas. Cada movimento, uma representação de suas esperanças e trabalho árduo. Você está certa,
Ana finalmente admitiu, olhando para Tiago com um brilho de determinação. Vamos terminar nossa apresentação. Tiago sorriu, e juntos eles se dirigiram de volta ao palco. Quando chegaram, a música recomeçou e o robô dançou uma nova coreografia, mais vibrante e intensa do que antes. Sob a iluminação do palco, Ana e Tiago deixaram suas inseguranças de lado e se entregaram ao momento. Cada passo do robô ecoava como um lembrete de que o passado não poderia definir seu futuro. O público, agora envolvido, aplaudia entusiasmado, e Ana não pôde evitar deixar um sorriso radiante se formar em seu rosto. Ela olhou para Tiago, que estava tão concentrado e feliz, e soube que, não importando o que Lucas pensasse, havia algo muito maior ali: a amizade, a parceria e a paixão pela criação. Eles tinham feito história juntos, era isso que importava. Após a apresentação, Tiago e Ana fizeram uma pausa para se recuperar. Enquanto celebravam, a adrenalina ainda corria nas veias de ambos. Ao olharem para os outros grupos que competiam, Ana se sentiu bem mais segura sobre o que tinham criado. Mas, de repente, o clima mudou. Ana avistou Lucas se aproximando, seu rosto mais sério do que antes. O prazer da vitória momentaneamente se dissipou, dando lugar a um borrão de incerteza. Lucas veio direto até eles, e Ana sentiu que o seu coração poderia escapar do peito. É preciso ter coragem para expor sua arte, Ana, ele começou. Mas você deveria saber quando está deixando de lado o que realmente importa. O olhar dele era intenso, como se ele estivesse tentando quebrar algo dentro dela. As palavras dele puxaram Ana de volta ao passado e ao medo que havia deixado para trás. Tiago estava ao seu lado, e a maneira como ele a olhou a fez sentir-se apoiada, mas a dúvida ainda estava lá, espreitando. Pare de tentar me intimidar, Lucas. Isso é entre mim e Tiago agora. A resposta de Ana saiu mais firme do que esperava. O calor da competição e o apoio de Tiago a tornaram mais forte. Lucas arqueou uma sobrancelha, um sorriso sarcástico se formando em seus lábios. Você ainda é a mesma garota que eu conheci. Não se esqueça de onde veio. Ana olhou para Tiago, e nesse olhar a segurança que sentia despontava. O ex-namorado era só uma voz do passado. No que eu decidi me transformar é só problema meu, respondeu Ana, finalmente sentindo que havia se libertado das amarras que a prendiam. E eu não estou sozinha. Enquanto Tiago olhava para ela com um sorriso de orgulho, Ana percebeu que o futuro ainda era um mistério. Mas ela tinha alguém ao seu lado. Um novo desafio estava se desenhando. O que aconteceria com eles após a competição? Haveria um lugar no coração de Tiago que ela não havia explorado ainda? Novos sentimentos a aguardavam, e o peso do passado parecia ter perdido um pouco da sua força. A única pergunta que restava era: até onde essa nova conexão poderia levá-los? Ana sentia seu coração pulsar mais rápido, enquanto o ambiente ainda fervilhava com a energia da competição. Tiago estava ao seu lado, seus olhos brilhando de alegria. Era como se, juntos, eles tivessem criado não apenas um robô, mas uma espécie de magia no palco. A plateia estava diante deles, ainda absorvendo a performance, e por um breve momento, Ana esqueceu as palavras duras de Lucas. Você viu a reação da galera? Tiago exclamou, a empolgação transbordando em sua voz. Foi incrível. Ana não conseguia conter o sorriso. O peso do passado parecia diminuir a cada olhada em Tiago. Havia uma conexão entre eles, algo que ultrapassava a simples amizade. Era uma cumplicidade que ela nunca tivera antes e que estava começando a entender. O futuro parecia mais claro agora. No entanto, a alegria foi interrompida pela chegada de Caroline, uma das concorrentes. Uau! Vocês arrasaram! Como conseguiram criar algo tão original? Ela dizia, sua energia contagiante preenchendo o espaço. Obrigada! Nossa, foi muito trabalho, mas valeu a pena, respondeu Ana sentindo-se mais confiante. Caroline, no entanto, lançou um olhar furtivo para Lucas, que ainda estava próximo, assistindo à cena. Ele não para de falar sobre vocês.
comentou com um sorriso travesso. Parece que está com ciúmes do sucesso de vocês. Ana franziu a testa. O que Lucas queria realmente? As palavras dela para Tiago ainda ecoavam na sua mente. Mas agora, olhando para Lucas, ela se perguntava se suas inseguranças realmente tinham desaparecido. Ela não queria que sua felicidade fosse manchada por ele de novo. Ei, Ana! Tiago começou, quebrando seu devaneio. Vamos tirar uma foto para registrar esse momento? Ela assentiu, sentindo que aquele instante era especial. Juntos, posaram com o robô e as mãos entrelaçadas. O clique da câmera capturou não apenas a imagem, mas um sentimento que parecia estar se formando entre eles. Saudades da época em que éramos só eu, você e os robôs. Tiago brincou, trazendo uma leveza ao ar. Ana sorriu e concordou. Era ali, naquele momento de união, que ela percebia que Tiago era inclusão em sua vida, não uma experiência passageira. Conforme os outros grupos terminavam suas apresentações, Ana e Tiago se afastaram da multidão para um canto mais tranquilo do espaço. O som da competição já não era mais uma distração, apenas um murmúrio ao fundo. Eles sentaram em um banco, a tensão no ar se dissipando cada vez mais. Você acha que somos realmente bons nisso? Ana perguntou, com a sinceridade que muitas vezes lhe faltou. Claro que sim, e ainda temos muito a aprender. Isso é só o começo, Tiago respondeu, seu olhar sincero penetrando fundo no dela. Ana sentiu um frio na barriga. Era como se uma nova parte dela estivesse despertando, viva e cheia de possibilidades. Mas antes que pudesse responder, Lucas surgiu novamente. Agora, porém, havia algo diferente em seu olhar. Não havia desdém, mas uma sinceridade que surpreendeu Ana. Desculpa se fui ranzinza antes. A verdade é que eu admiro o que vocês fizeram, ele admitiu, com uma expressão mais suave. Talvez eu tenha me deixado levar pela competitividade. Ana ficou sem palavras. Além de surpreendida, sentiu um misto de raiva e alívio. O que Lucas estava tentando fazer? Ele estava tentando se redimir naquela hora? Obrigado, mas isso não muda nada entre nós, ela disse, uma pontinha de firmeza em sua voz. Lucas assentiu, um leve sorriso se formando em seu rosto, mas Ana não conseguia deixar de se sentir confusa. Poderia haver espaço para um começo? Ou era apenas uma tentativa de amenizar o passado? Tiago tomou a mão de Ana, trazendo-a de volta para o presente. Sempre estarei aqui ao seu lado, ele disse, como se tivesse lido seus pensamentos. Ana sorriu, mas a dúvida ainda estava presente. O que seria esse novo começo? E como isso poderia metamorfosear tudo o que conhecia? O que mais estaria por vir além dessa competição, que agora parecia ser apenas uma pequena parte de uma história muito maior? Entre inseguranças e esperanças, ela percebeu que, para além de qualquer rivalidade, havia sentimentos a serem explorados, desafios a enfrentar e, eventualmente, um amor que despertava uma nova vida. O que isso significaria para a amizade que agora parecia se aproximar de algo mais? Essa era a pergunta que permanecia no ar, pairando como um segredo dançante, esperando para ser revelado. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, enquanto Ana e Tiago ainda estavam sentados no banco, imersos em seus próprios pensamentos. O clima ao redor estava mais calmo agora, e a agitação da competição parecia ter dado lugar a um momento de reflexão. Ana respirava fundo, tentando organizar os sentimentos confusos que se espalhavam por sua mente. Você acha que a nossa vitória aqui mudou alguma coisa? Perguntou ela, quebrando o silêncio entre eles. A voz dela estremeceu levemente, como se estivesse prestes a desvendar um mistério que a intrigava. Eu espero que sim, mas também acredito que devemos nos concentrar em seguir em frente. Tiago respondeu, olhando para o horizonte, seus olhos revelando uma determinação que Ana admirava. Precisamos transformar isso em algo ainda maior. Ana sentiu seu coração acelerar a um ritmo novo. A maneira como Tiago falava sobre futuro, sobre possibilidades, deixava claro que eles estavam em um ponto de virada.
Ser amigo dele era uma coisa, mas e se esse laço pudesse se aprofundar? A ideia a deixava tanto animada quanto apavorada. Você realmente pensa que conseguimos? Ela murmurou, fixando o olhar nas mãos entrelaçadas. Aquelas palavras estavam carregadas de insegurança, mas havia uma esperança pulsante nelas também. Sim! Olhe como a plateia reagiu. Foi mágico. Podemos fazer muito mais. Eu quero que cada um saiba que somos mais do que só amigos ou nerds da escola, ele disse, com a paixão tomando conta da voz. Ana levantou o olhar, sentindo uma onda de coragem lhe invadir. Ela se lembrou de todas as vezes que hesitou em se expor, em deixar suas emoções falarem mais alto. Mas ali, ao lado de Tiago, havia algo de diferente, algo que poderia mudar a maneira como ela via a vida e a si mesma. E se um dia, além de fazer robôs, nós também pudéssemos mudar a forma como as pessoas nos enxergam? Ana soltou, quase que involuntariamente. Parecia uma declaração audaciosa, mas havia sinceridade em suas palavras. Tiago sorriu, e dessa vez era um sorriso que transmitia mais do que amizade. Só precisamos ter coragem. Antes que Ana pudesse responder, uma movimentação do outro lado do espaço a chamou a atenção. Lucas e Caroline estavam conversando animadamente. Ana não conseguiu evitar de sentir uma pontada de ciúmes, ainda que um pouco disfarçado de preocupação. Ela sempre soube que Lucas tinha um jeito de hipnotizar as pessoas, e ao vê-lo sorrir assim, ela se lembrou do passado que deveria deixar para trás. Ei, não se preocupe com eles, Tiago disse, como se tivesse lido sua mente novamente. Isso não importa agora. O que importa é o que estamos construindo juntos. Ainda não sei como me sentir sobre isso, Ana confessou, sua voz cheia de vulnerabilidade. Tiago inclinou-se para mais perto dela. Às vezes, só precisamos ir um pouco mais fundo para descobrir o que realmente queremos. E quem sabe, pode ser que o que você sinta por Lucas não seja o que parece. Pode ser mais sobre o que já viveu do que realmente quer agora. A cabeça de Ana girava com as palavras dele. Fazer uma escolha entre o que uma vez foi e o que poderia ser era um dilema. E se ela se permitisse abrir o coração para Tiago? E se Lucas, de alguma forma, ainda exercia influência nela? O tempo parecia parar enquanto ela processava aquele momento. Era uma encruzilhada entre o passado e um futuro promissor. O olhar de Tiago era firme e, ao mesmo tempo, carinhoso, um convite para que ela se deixasse levar. Eu preciso pensar, ela disse por fim. Claro, mas não se esqueça que eu estarei aqui, não importa o que você decidir, Tiago respondeu, sua mão apertando a dela com confiança. Ana olhou para o horizonte mais uma vez, a dúvida e a esperança se entrelaçando. A competição tinha sido apenas o começo, mas o que viria a seguir estava longe de ser apenas um passatempo. Com o coração agitado, ela percebeu que a história dela estava apenas começando, e a próxima página prometia ser intensa. No fundo, Ana sabia que a verdadeira competição não era com Lucas, mas dentro dela mesma, o que ela desejava e o que estava disposta a arriscar. E assim, uma pergunta pairava em sua mente. Até onde ela iria para descobrir seu verdadeiro eu? O céu agora estava coberto de estrelas, e a brisa da noite trazia consigo um leve frescor que fazia Ana arrepiar. Ela olhava para Tiago e sentia que a atmosfera ao redor deles tinha mudado. As luzes distantes da cidade piscavam, como se compartilhassem segredos, e naquele momento a jovem percebeu que tudo ao seu redor fazia parte de algo maior, de uma história que mal começava a ser contada. Você acredita que vamos conseguir fazer algo realmente grande? Tipo, tornar tudo isso num projeto de verdade? Ana perguntou, mais para si mesma do que para Tiago. As palavras flutuavam no ar, cheias de anseio e possibilidade. Com certeza, eu vejo potencial em tudo que nós fazemos juntos. Você não percebe? A energia que a gente cria é única. Os olhos dele brilhavam, refletindo a paixão que ambos sentiam por robótica e inovação. O rosto de Ana se iluminou com um sorriso hesitante. Era a primeira vez que ela cogitava a ideia de transformar seus sonhos em realidade com Tiago, e não apenas em sua mente. No fundo, havia um desejo crescente de que essa jornada fosse compartilhada,
não somente pelas peças e circuitos que montavam, mas por algo mais profundo. Enquanto conversavam, Ana notou que Lucas estava se aproximando. Ele carregava um brilho que era difícil ignorar. Um mix de nostalgia e ansiedade ergueu-se dentro dela, mas ao mesmo tempo ela tinha consciência de que a conexão que sentia com Tiago era diferente, mais intensa e mais verdadeira. "Oi, Ana! Você viu como a competição foi incrível?" Lucas exclamou, como um raio de sol que iluminava o ambiente. A presença dele sempre trazia um efeito especial, um sentimento de conforto que a fazia recordar os bons momentos. Lucas sorriu e, por um instante, Ana se perdeu naquele olhar amigável. "Vi sim! Foi tudo muito legal!" Ana respondeu, tentando deixar transparecer naturalidade, mas Tiago logo a interrompeu. "E já estamos pensando em algo maior, não é, Ana?" Ele sorriu para ela, dando a entender que estavam unidos em um propósito. Lucas ergueu uma sobrancelha surpreso. "Sério? Como assim?" Ana sentiu a adrenalina subir. O que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo. "Estamos considerando um novo projeto, algo que pode dar continuidade ao que fizemos na competição. Você poderia até se juntar a nós, se quisesse." Por um momento, foi como se o mundo tivesse parado. A tensão pairava no ar. Tiago olhava para ela, seus olhos instigavam mais do que paralisavam. Era um passo ousado. Ela poderia estar se arriscando a fazer uma escolha que mudaria a dinâmica do grupo. Lucas hesitou. "Claro, eu adoro a ideia. Só espero que eu possa contribuir. Sempre admirei suas ideias, Ana", disse, sem notar o olhar intenso de Tiago ao seu lado. A mente de Ana girava em várias direções. Como seria trabalhar ao lado de Lucas, aquele que fez parte de tanto do seu passado? Mas sua determinação a fazia desejar seguir em frente, descobrir novos caminhos. Assim, a vontade de ser fiel a si mesma começou a despertar. "Nós estamos juntos nessa, e precisamos de voz criativa, não é mesmo, Tiago?" disse Ana, ansiosa por reforçar o vínculo que começava a construir com ele. Por um instante, ela viu um brilho de compreensão no olhar dele. Tiago estava ao seu lado, e isso a deixava mais forte. "Sim, e é isso que dá forma ao nosso projeto. Vamos explorar o máximo que pudermos, Ana." Tiago respondeu, irmanando-se com a determinação que agora a envolvia. Enquanto a conversa continuava, Ana percebeu que os ventos de mudança sopram sobre seu futuro. A ideia de unir forças com Lucas poderia ser uma ponte para o velho, mas ao mesmo tempo ela tinha um novo caminho pela frente e não estava sozinha. "Precisamos nos reunir e planejar direitinho. Acredito que podemos fazer algo surpreendente", disse Ana decidida. O grupo parecia se animar, mas dentro dela a incerteza ainda pairava. Enquanto sua mente pulava entre as memórias com Lucas e o novo vínculo com Tiago, uma pergunta ecoava. Até onde ela iria para decidir entre o que já conhecia e o que poderia descobrir? E assim, em um momento de reflexão, enquanto a formação do projeto tomava corpo, uma nova tempestade de sentimentos se aproximou. Ana sentiu que a próxima fase de sua jornada a aguardava, e não sabia ainda como ela mudaria tudo à sua volta. Que decisões ela tomaria na busca por seu verdadeiro eu? Ana acordou na manhã seguinte com um misto de empolgação e apreensão. O projeto que esboçara com Tiago e Lucas pulsava em sua mente como um motor acelerado. Era um dia importante. Eles se reuniriam para dar os primeiros passos em direção à realização de seu sonho. Quando chegou ao lugar combinado, uma pequena sala de reuniões da escola, ela já encontrou Tiago esperando. Ele estava distraído com desenhos rabiscados em um bloco de notas, e ao vê-la, seu rosto se iluminou instantaneamente. "Bom dia, estava esperando você. Olha isso!" Tiago exclamou, mostrando os esboços que havia feito. Eram ideias para robôs que poderiam se mover sozinhos, dançar e até interagir com o público. Cada traço parecia irromper de sua paixão, e Ana não conseguia conter o sorriso. "Uau! Isso está incrível, Tiago!" Ana disse, seu coração acelerando com as possibilidades que aquelas criações poderiam trazer. Ali,
Ao lado dele, ela sentia que as barreiras do medo e da dúvida começavam a se dissipar. Em um instante, Lucas também chegou, todo animado, trazendo um notebook debaixo do braço. Desculpem a demora, tive uma ideia brilhante. Ele disparou. E se a gente adicionasse um componente que permite ao robô responder a comandos de voz? Isso seria um diferencial e tanto. A energia no ambiente crescia. Ana sentiu como se um fio invisível os unisse, ligando suas ideias, seus sonhos e, aos poucos, algo mais profundo. O riso fácil e as provocações entre Lucas e Tiago surgiram como chamas em um sopro de validação. As conversas se dispararam, os planos começaram a tomar forma e, de repente, todo o passado parecia pequeno comparado ao futuro que ali se desenhava. Mas, no fundo, Ana ainda lutava com seu coração, alinhando seus sentimentos. A conexão que tinha com Tiago era forte e vibrante. O olhar dele sempre a fazia sentir uma mistura de compaixão e uma paixão que crescia sutilmente. Por outro lado, Lucas era o porto seguro do passado, alguém que sempre a fazia rir e que tinha a capacidade de trazê-la para um lugar menos complicado. Enquanto as ideias borbulhavam na sala, uma angústia crescia em seu peito. E se eu estava errando em considerá-los para este projeto? E se isso complicasse as coisas? Ana pensou, imaginando os desencontros e desconfortos. A vida à sua volta se mostrava cheia de nuances e ela queria fazer as escolhas certas. Ana se forçou a afastar aqueles pensamentos enquanto Lucas propunha novas funções para o robô, suas palavras se misturando com a risada de Tiago que a aquecia. Vamos precisar de um nome. Um nome que represente tudo isso aqui, Lucas sugeriu com um brilho nos olhos. A ideia estava finalmente tomando forma. O que antes era um amontoado de peças e circuitos começava a se tornar algo palpável, uma extensão dos sonhos coletivos. Eu gosto de conexão, disse Tiago com simplicidade, mas uma certeza verdadeira. Porque é isso que estamos fazendo, conectando ideias, pessoas, tudo. Ana olhou para Tiago, sentindo sua intensidade transparecer nas palavras, enquanto Lucas acenava, concordando. Um riso nervoso escapou dos lábios de Ana. Era como se o ambiente vibrasse em harmonia, mas ao mesmo tempo, ainda assim, carregava uma tensão sutil. Eu gosto... Conexão é perfeito, exclamou Ana, mas a palavra ecoou dentro dela de forma diferente. Era uma conexão entre as ideias, sim, mas também entre os sentimentos que finalmente estavam começando a se manifestar. O dia avançou recheado de planos e ideias. A sala estava tomada por papéis e anotações. Ana sentiu que tudo caminhava para um novo horizonte, mas sua mente continuava confusa. A última frase de Tiago ecoou, agora não como uma sugestão, mas como um convite. Estamos prestes a criar algo incrível, Ana. Algo que pode mudar tudo. E no fundo do seu ser, a pergunta estava lá, pulsando. Será que ela estava disposta a deixar seu coração conduzir esse caminho? O dilema se intensificava, e a incerteza do que o futuro reservava a acompanhava, aproximando-se inexoravelmente. Em meio aos sorrisos e à empolgação, algo em sua mente sussurrou que essa nova fase estava apenas no começo, e que a verdadeira conexão ainda estava por vir. O dia da tão esperada estreia do projeto Conexão chegou, e a ansiedade pairava no ar como uma névoa densa. Ana acordou cedo, seu coração batendo forte na expectativa do que estava por vir. Mal conseguia conter a euforia que borbulhava dentro dela. Hoje, eles apresentariam seu robô interativo para uma plateia cheia de alunos, professores e convidados de renome. Era a oportunidade perfeita para brilhar e mostrar a força do que haviam criado juntos. Chegando ao colégio, um mar de rostos reconhecíveis a cumprimentava, e os comentários sobre seu projeto preenchiam os corredores. Ana sentiu a energia vibrante ao seu redor e se deixou levar pela corrente positiva. Quando avistou Tiago, que estava organizando os últimos detalhes do robô, um sorriso iluminou seu rosto. O olhar dele a encontrou e a segurança que emanava dele era tudo que ela precisava naquele momento.
Está tudo pronto? Ana perguntou, ajustando um fio que parecia fora do lugar. Prontíssimo! Estamos prestes a arrasar, Tiago respondeu, suas mãos nervosamente animadas. Lucas chegou logo depois, trazendo consigo uma pasta repleta de anotações. Gente, vamos dar início à contagem do nosso sucesso. Lembrem-se, o importante é nos divertirmos e mostrarmos o que temos. A vitória vem a seguir. No entanto, por trás das palavras encorajadoras de Lucas, Ana notou uma sombra de insegurança. Não era apenas dele, era dela também. A conexão que estava crescendo entre ela e Tiago ao longo dos últimos dias já não podia ser ignorada. Os olhares que trocavam falavam mais que palavras, e ela se sentia presa entre duas realidades. A amizade confortável com Lucas e a novidade empolgante com Tiago. A apresentação começou, e Ana subiu ao palco com um nó no estômago, mas determinada. Quando apresentou o robô pela primeira vez, o silêncio da plateia era palpável. Ela começou a explicar como a ideia surgiu da fusão entre arte e tecnologia, e de como cada um deles contribuiu para essa realização. Este robô é uma extensão de quem somos. Não apenas um projeto, mas uma representação da nossa amizade e dos sonhos que almejamos realizar. Disse Ana, olhando diretamente para Tiago. Ele sorriu de volta e, naquele instante, ela soube que era hora de arriscar. O robô então começou a dançar, se movendo de forma suave e interagindo com o público, e logo uma onda de aplausos tomou conta do ambiente. Os olhares de aprovação tornaram-se suficientes para acender a chama da confiança em Ana. No entanto, ao olhar para Lucas, viu algo que a fez hesitar. Ele estava lá, aplaudindo, mas um eco de insegurança pairava ao redor dele. No fundo, Ana sentiu que, apesar do orgulho que Lucas tinha por eles, ainda havia insinuações de um passado que ela desejava abandonar. Após a apresentação, enquanto os cumprimentos e elogios chegavam, Ana percebeu que não poderia deixar aquele momento passar em branco. Da forma mais corajosa que conseguiu reunir, ela se afastou um pouco da agitação e puxou Tiago para o lado. — Tiago, precisamos conversar, começou Ana, a voz tremendo levemente. — Claro, o que você precisa? Ele a olhou com preocupação. — Sobre nós, sobre o que estamos construindo, Eu sinto que temos algo especial e que eu não posso mais ignorar, Ana falou. As palavras fluíram com sinceridade. Tiago hesitou por um instante, mas seus olhos brilharam animados. Ana, eu sinto o mesmo. Desde que começamos a trabalhar juntos, percebi que nosso laço vai além da amizade. E isso me assusta, mas ao mesmo tempo me anima. As inseguranças começaram a se dissipar. O que antes era um tema distante, agora estava ali, palpável, e ela só precisava ser verdadeira. O peso em seu coração diminuía a cada segundo que passava ao lado dele. Então vamos ver aonde isso nos leva. Ana sussurrou, a coragem tomando conta de sua voz. A conexão entre eles parecia descansar em uma nova frequência, elevada, que os unia de uma maneira reveladora. Quando se afastaram para se juntar aos outros, Ana se sentiu leve, pronta para enfrentar o que viesse. Assim que Lucas se juntou a eles, Ana percebeu que não poderiam ignorar o passado. Mas com a determinação renovada e o fluxo de sentimentos reorganizado, tudo parecia mais claro. Ela estava começando a entender que a autenticidade das conexões mais profundas poderiam transformar vidas. — No que mais podemos trabalhar juntos? Lucas perguntou, ainda animado com o sucesso da apresentação. Eu acho que podemos explorar novas ideias, talvez uma nova série de robôs interativos com temas culturais. Seria incrível, Tiago respondeu. Ana sentiu o ambiente mudando à sua volta enquanto a empolgação se alastrava novamente. Lucas acenou, concordando, e enquanto os três se concentraram nas próximas etapas, Ana percebeu que a jornada estava apenas começando. Aquela era a nova fase delas. Os dias se passaram, e o projeto Conexão ganhou vida de maneiras que ela jamais havia imaginado. Eles começaram a realizar feiras e pequenas exposições, e a resposta positiva da comunidade as incentivava cada vez mais.
Ana sabia que as inseguranças ainda existiam, mas a força da nova amizade com Tiago e aqueles momentos compartilhados com Lucas eram mais do que suficientes para pavimentar o caminho. E assim, em meio a artifícios e sonhos, Ana finalmente se permitiu ser livre. Ela havia escolhido seu verdadeiro caminho, e o amor, a paixão e amizades que cultivou por ali só faziam crescer. Enquanto olhava para Tiago e Lucas ao seu lado, sabia que suas vidas estavam entrelaçadas de formas que ainda estavam por vir. O futuro era um mistério, mas Ana estava pronta. A vida a aguardava, cheia de cor e muitas surpresas. E naquela palete vibrante, ela finalmente se via. Uma artista, uma inventora, uma amiga e, quem sabe, até mesmo uma amante. A história delas estava apenas começando. Que tipo de mágica seriam capazes de criar a partir de agora? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a conhecerem essa história incrível. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Sua opinião é muito importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão que mudou tudo. Verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.